Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam muito bem. Aqui novamente, pessoal, o professor Isaías, e hoje nós damos continuidade ao nosso curso de eletricista instalador. Hoje nós começamos a nossa aula número 3 de eletricidade geral. E hoje, pessoal, nós começamos a falar um pouco a respeito de corrente elétrica. Legal, pessoal? E antes eu peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like no nosso vídeo e, se possível, pessoal, ajudem o professor, compartilhem com os seus grupos de WhatsApp o nosso curso para que todos possam nos auxiliar aí. Quem tiver interesse em aprender sobre eletricidade, conseguir acesso a esses vídeos. Pessoal, eu começo aqui com vocês hoje com uma pergunta. O que é eletricidade? Então, pessoal, nos livros de física, os livros de eletricidade, nós temos a seguinte definição. Eletricidade é um fenômeno físico relacionado ao movimento ou à presença de cargas elétricas. E nós temos duas vertentes diferentes de estudo no campo da eletricidade. Nós temos a eletrodinâmica e nós temos a eletrostática, pessoal. A eletrodinâmica é o ramo da física que estuda o movimento das cargas elétricas, ou seja, a corrente elétrica em um condutor. Enquanto que a eletrostática é o ramo da física que estuda as cargas elétricas em repouso, ou seja, sem movimento. Então aqui nós estamos falando de eletrostática, o estudo de cargas acumuladas em um corpo. Quando as cargas se acumulam em um material e fica ali de forma estática, parada, aí é o ramo da eletrostática. Nós vamos tratar da eletrostática mais para o final do nosso curso. E agora, neste começo, nós vamos trabalhar com a eletrodinâmica, pessoal, que é justamente essa nossa aula de hoje, que é o estudo de cargas elétricas em movimento. Vai tratar aí do estudo da corrente elétrica, uma vez que nós temos cargas em movimento dentro de um material condutor ou de qualquer equipamento, nós estamos falando da eletrodinâmica. Beleza, pessoal? Então, dentro da eletrodinâmica, para estudar o fenômeno físico corrente elétrica, nós temos que voltar à nossa aula anterior, onde nós tínhamos o elétron livre dentro de um átomo. Nós tínhamos que os elétrons livres dentro de um material condutor se movimentam de maneira desordenada de um átomo para o outro. O que seria isso, pessoal? Nós temos aqui, por exemplo, o átomo de cobre, o material cobre em si, né, que é formado pelo átomo de cobre, por vários, diversos, milhares de átomos de cobre. Nós vimos que nós tínhamos 4 camadas eletrônicas. Vamos focar apenas na última a partir de agora, a camada de valência e no elétron livre que nós tínhamos no átomo de cobre. Esse átomo, esse material, ele justamente é um material bom condutor de eletricidade. Lembram lá de materiais condutores e a aula de materiais isolantes? Quando ele tem 1, 2 ou 3 elétrons livres na sua camada de valência. O cobre, por possuir apenas um único elétron livre na camada de valência, ele é um excelente condutor de eletricidade, justamente porque esse elétron livre tem muita facilidade em sair deste átomo e se deslocar para um átomo vizinho. Enquanto que no material isolante, o oxigênio, por exemplo, nós tínhamos 2 camadas eletrônicas e na camada de valência nós tínhamos 6 elétrons livres. E nós vimos que os materiais bons isolantes de eletricidade
são aqueles cujos átomos possuem a partir de 5 elétrons livres na camada de valência. 5, 6, 7 ou 8 torna esse material um bom isolante de eletricidade. Tá? E é justamente essa característica de ter mais de 5 elétrons livres na camada de valência, esses elétrons eles ficam presos ao átomo. Eles não têm facilidade em saírem do átomo e se deslocarem pelo material. Eles ficam fixos. Na verdade, existe uma maneira de movimentar esses elétrons, mas tem que ter muita energia, muita força externa para conseguir arrancar esses elétrons de um material isolante. Por isso que nem todo material isolante, pessoal, é 100% isolante. Quando nós fabricamos luvas, por exemplo, para eletricista, nós classificamos até que nível de tensão que essa luva pode ser utilizada. Se é até 500 volts, se é até 1000 volts, se é uma luva para média tensão. Justamente porque se for uma luva feita para 1000 volts, ela isola até 1000 volts. Agora, se eu for usar essa mesma luva em 13.000 volts, essa luva não serve para isolar a tensão de 13.000 volts. Então, dependendo do nível de tensão, um material que é naturalmente isolante pode deixar de ser. O oxigênio é um exemplo claro disso. O oxigênio no seu estado natural e a níveis baixos de tensão, ele é isolante. Porém, o oxigênio, quando está lá no céu, por exemplo, submetido a um nível de tensão muito alto entre as nuvens, em alguns casos, ele acaba se tornando um condutor de eletricidade e surge o raio. O raio é justamente o fenômeno que o oxigênio deixa de ser um isolante devido a nível de tensão muito alto entre as nuvens, cargas paradas eletrostática, e aí o ar deixa de ser um isolante e passa a conduzir eletricidade. Tá bom, pessoal? Então a gente vai trabalhar agora na corrente elétrica dentro dos materiais condutores, que é o material condutor que vai conduzir a corrente elétrica. O material isolante, por ter dificuldade de movimentação desses elétrons livres na camada de valência, ele é um péssimo condutor de corrente elétrica. Enquanto o material condutor, por ter muita facilidade em desprender esse elétron livre, conduzir a energia que esse elétron possui, ele é um bom condutor de eletricidade. Então aqui, pessoal, desculpem. O que nós temos? O elétron livre dentro do material condutor. Tá? Dentro do material condutor, pessoal, vamos imaginar agora que nós não vamos trabalhar mais com o átomo, vamos trabalhar apenas com este elétron livre. Cada elétron que eu representar aqui, imagine que por trás dele tem um átomo, tem a eletrosfera que ele se encontra. Essa eletrosfera pertence ao átomo, o átomo tem um núcleo com os nêutrons e os prótons, mas nós estamos representando aqui somente o elétron livre da camada de valência. Aqui o elétron livre de um átomo, o elétron livre de um outro átomo, um terceiro átomo, um quarto átomo e assim milhares e milhares de átomos dentro do material. Beleza, pessoal? Então, o que acontece? Esses elétrons livres dentro do material condutor, eles estão o tempo todo em movimento. Eles estão saindo de um átomo, indo para outro átomo, sai desse outro átomo, volta para o átomo anterior. Só que esses elétrons, eles não têm um movimento ordenado, um movimento em ordem. Ora, esses elétrons livres vão para a direita, outros vão para cima, outros, uns para a esquerda, outros para baixo, outros para a direita, outros vão na diagonal, outros vão em linha reta. Eles ficam o tempo todo se movimentando para todos os lados. E este fenômeno ocorre em todo e qualquer material condutor.
os elétrons livres dentro do material condutor estão em constante movimento, só que um movimento desordenado, um movimento aleatório. E isso faz com que a energia de um elétron se anule com a energia de outros elétrons. E isso faz com que o material condutor em si tenha um equilíbrio de energia dentro dele. E com isso não há a circulação de corrente elétrica. Enquanto os elétrons estiverem se movimentando de forma desordenada dentro do material condutor, não há a circulação de corrente elétrica. Beleza, pessoal? Entendido isso? Que dentro de qualquer material condutor de eletricidade, os elétrons livres se movimentam o tempo todo, porém de forma desordenada. E isso faz com que esse movimento desordenado não exista circulação de corrente elétrica nesse material. Beleza, pessoal? Pessoal, eu vou dividir essa aula de corrente elétrica em algumas aulas, umas 2 ou 3 aulas, para que o vídeo não fique tão longo, para que essa aula não fique tão longa para a gente, tá bom? Então, por enquanto, eu vou parar por aqui, nessa explicação. Essa vai ser a aula 3A, tá? Aí a próxima, depois dessa, vocês continuem com a aula 3B e assim por diante. Na sequência 3C, até acabar a aula de corrente elétrica, que é a aula 3. Tá bom, pessoal? Então, aí na playlist, aí no canal, vocês depois desta aula, que é a aula 3A, procurem pela aula 3B, que é a continuidade desta aula. Legal, pessoal? Então, até a nossa próxima aula, a aula 3B. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que todos estejam muito bem. Vamos dar continuidade aqui, então, na nossa aula de corrente elétrica. A aula 3B, pessoal. Na aula passada nós paramos aqui explicando para vocês que dentro do material condutor nós temos diversos elétrons livres circulando de forma desordenada dentro desses materiais. E agora, pessoal, a partir do momento que nós conseguirmos orientar o movimento desses elétrons, a partir do momento que nós conseguirmos fazer com que esses elétrons que estavam todos se movimentando em desordem, cada um para um lado, se movimentem todos na mesma direção, todos para um único sentido, nós dizemos que quando os elétrons passam a se movimentar de maneira ordenada dentro do condutor, surge então a corrente elétrica. Legal, pessoal? Então, esse movimento ordenado de elétrons dentro do material condutor é a corrente elétrica. Então, nós temos aqui a definição de corrente elétrica. Tá? Parem no vídeo, leiam bastante, entendam com toda essa explicação que eu fiz para vocês, entendam o que é a corrente elétrica e memorizem para que vocês não esqueçam. A corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas, ou seja, os elétrons, através de um material condutor. Beleza, pessoal? Essa definição não pode mais sair da cabeça de vocês. Vocês não podem esquecer a definição de corrente elétrica. Isso em tudo vai ser útil para vocês. Qualquer prova, qualquer atividade, entender os próximos conteúdos, tá bom? Então, estudem, entendam o que é. Toda a ilustração que eu dei para vocês
é para facilitar o entendimento, tá? Tudo bem desenhado, tudo bem mostrado. E memorizem a definição de corrente elétrica. Depois de entendido, memorizar é importante. Tá bom, pessoal? Mas o que é a carga elétrica, pessoal? Nós vimos que a corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas dentro de um material condutor. E o que é a carga elétrica? A carga elétrica é uma propriedade física fundamental da matéria, que está relacionada à presença de prótons e elétrons nos átomos. A carga elétrica, pessoal, é a energia atômica propriamente dita. É a energia do próton, a energia do elétron. A energia que nós encontramos dentro de um próton, dentro de um elétron, é a carga elétrica. Então nós temos que essa energia de um próton ou de um elétron, ela pode ser medida, ela pode ser quantificada, tem uma quantidade de energia. E a quantidade de energia que possui dentro de um próton e dentro de um elétron é chamado de carga elementar, carga elétrica elementar, tá? E ela é dada, a unidade de medida da carga elétrica é dada em coulombs, com a letra C no final, tá bom? E a letra que representa a carga elétrica elementar é a letra E. Legal, pessoal? E o que é o Coulomb? O Coulomb é em homenagem, pessoal, ao físico francês Charles Augustin de Coulomb, um estudioso que dedicou muitos anos de estudo às cargas elétricas, e em homenagem a ele, a unidade de medida da carga elétrica é o Coulomb, tá bom, pessoal? E qual que é a quantidade de energia, a quantidade de carga, a quantidade de Coulomb que tanto um próton como um elétron possui? É uma quantidade bem pequena de energia. Imagine um elétron. Ele possui 1,6 vezes 10 a menos 19. Menos 19. Percebam que estamos aqui na potência menos 19. Coulomb de energia. Um próton possui a mesma coisa. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb de energia. Tudo bem, pessoal? A única diferença é que a energia do próton é positiva, é mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb, enquanto que a carga do elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Porque o elétron possui a energia, a carga negativa do átomo, tá bom? Então, nós temos que a carga, como a gente vai estudar os elétrons lá da eletrosfera, lá da camada de valência, o elétron livre, estamos estudando ele, que é ele quem gera a corrente elétrica, vamos focar na carga do elétron. O elétron possui a carga igual a menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Isso, pessoal, é uma carga muito baixa, muito pequena. Como estamos aqui na potência menos 19, qual que seria essa quantidade de carga que existe dentro do elétron? Olha aqui, pessoal, 0,000000000000000 Coulomb. Uma carga muito pequena, a quantidade de carga que temos dentro do elétron, pessoal, tá bom? Então nós conseguimos perceber que é uma carga muito pequena dentro do elétron, tá bom, pessoal? 0,000 alguma coisa Coulomb. Praticamente uma carga bem minúscula.
Então a quantidade de carga dentro do elétron é muito pequena. Então, pessoal, se nós quisermos acumular uma quantidade de 1 coulomb de carga elétrica, percebam que nós temos que ter muitos elétrons para conseguir chegar a 1 coulomb de carga elétrica. Se nós tivermos 2 elétrons, nós temos 0, tudo isso 32 coulomb. Ou seja, muito pouca carga ainda. 4 elétrons, tudo isso 64 coulombs. 8 elétrons, 0, tudo isso 128 coulombs. E assim por diante. 16 elétrons, 0, tudo isso 256 coulombs. É muito pequeno ainda. Então, para a gente conseguir uma quantidade de 1 coulomb de carga elétrica, nós temos que ter 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons, pessoal. Ou seja, agora nós estamos com 10 elevado a 18. É uma quantidade enorme de elétrons acumulados, agrupados para conseguir juntar uma carga de 1 coulomb de energia. Certo, pessoal? Então, nós temos aqui que 6,25 vezes 10 elevado a 18 vai ser 6 quintilhões de elétrons. Tá bom? 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão. 6 quintilhões de elétrons acumulados para juntar a carga de 1 coulomb de energia. Beleza, pessoal? Entenderam isso? Entenderam que a quantidade de carga dentro de um elétron é bem pequena e para nós termos 1 coulomb de energia, 1 coulomb de carga, nós temos que ter uma quantidade enorme de elétrons. Tá bom, pessoal? E por que isso é importante, pessoal? Porque nós vamos agora mostrar para vocês justamente a corrente elétrica. Qual que é a relação agora da corrente elétrica com a carga elétrica e com o elétron? Nós temos que a corrente elétrica mede quantas cargas elétricas que passam por um ponto de um circuito por segundo. Beleza, pessoal? Então eu vou na aula 3C, que é a nossa próxima aula, já explicar certinho para vocês esse conceito sobre corrente elétrica e como é que nós saímos dos elétrons e chegamos à carga elétrica e chegamos na corrente elétrica. Legal, pessoal? Nós saímos lá de matéria, chegamos à substância, chegamos ao átomo, o núcleo do átomo, fomos para a eletrosfera, chegamos lá na camada de valência, lá no elétron livre, vemos que o elétron livre vaga pelo material condutor. Agora nós orientamos o elétron livre todos se movimentarem num único sentido. Quando eles se movimentam tudo num único sentido, nós temos a corrente elétrica, o movimento ordenado de elétrons dentro de um material condutor. E agora nós vamos, a partir de carga elétrica, na próxima aula, mostrar como que nós chegamos à corrente elétrica, a medição de corrente elétrica, a representação de corrente elétrica. Tá bom, pessoal? Então, vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula, que vai ser a aula 3C. Tá bom, pessoal? Na sequência dessa aula é a aula 3C. Tchau, tchau, pessoal. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que todos estejam muito bem. Aqui novamente, pessoal, o professor Isaías. E hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de eletricista instalador. Nós estamos, pessoal, na nossa aula número 3C da eletricidade geral. Estamos
estudando o conteúdo de corrente elétrica, pessoal. E nós vimos, pessoal, começamos a ver na aula anterior, que a corrente elétrica nós representamos por I, pela letra I de intensidade de corrente elétrica, tá? E ela mede o quanto de carga elétrica, a intensidade de carga elétrica, o quanto de carga passa por um determinado ponto dentro do material condutor, um ponto no circuito, por segundo, a cada segundo. A cada segundo que passa, quanto de carga elétrica passou. Nós vimos nas aulas anteriores que o átomo, os elétrons, possuem um pouquinho de carga. Nós precisamos de 6 quintilhões de elétrons para representar 1 coulomb de carga. Então, quando 6 quintilhões de elétrons passam por um ponto por segundo, ou seja, passa 1 coulomb de carga por segundo, nós temos a representação de 1 ampere de corrente elétrica circulando neste condutor. Eu medi aqui 1 segundo, passou 1 coulomb. No próximo segundo, mais 1 coulomb. Terceiro segundo, mais 1 coulomb. 4 segundos, mais 1 coulomb. Enquanto estiver passando 1 coulomb por segundo, a corrente que está circulando é 1 ampere. Vamos supor que a intensidade de corrente aumentou. A quantidade de elétrons que passa por segundo neste ponto aumentou. No mesmo tempo de 1 segundo, que passavam 6 quintilhões de elétrons, ou seja, 1 coulomb de carga, agora passam 60 quintilhões de elétrons. Passam 10 coulombs de carga a cada segundo. Medi 1 segundo, 60 quintilhões de elétrons. 1 segundo depois, 60 quintilhões de elétrons. Ou seja, está passando 10 amperes de corrente elétrica. Medi aqui, passou 10 coulombs de carga. 1 segundo depois, 10 coulombs de carga. 1 segundo depois, 10 coulombs de carga. A cada segundo, passando 10 coulombs, nós temos 1 ampere de corrente elétrica circulando neste condutor. Legal, pessoal? Eu faço questão de mostrar o surgimento, de onde veio a corrente elétrica, porque todos nós sabemos que vamos ter que usar depois corrente elétrica para dimensionar a nossa instalação elétrica. Depois é baseado na corrente elétrica que a gente vai dimensionar a bitola dos nossos condutores elétricos. A gente vai dimensionar a capacidade de interrupção dos nossos disjuntores. Nós iremos dimensionar a capacidade dos nossos IDRs, os nossos dispositivos de proteção contra choque. Então, todos os nossos dispositivos de segurança na instalação, o nosso quadro, a nossa fiação, vai ser dimensionada baseada na corrente elétrica. Então, como estamos lidando com teoria, de onde veio essa corrente elétrica? O que é a corrente elétrica? Né? Então, nós temos a definição de corrente elétrica, que é o movimento ordenado de cargas elétricas, os elétrons, dentro do material condutor. Percebam que os elétrons estão todos indo para a direita aqui. Ó. Então, nós temos corrente elétrica. Tá? E a intensidade de corrente elétrica, ou a medição, a maneira de entender como a corrente elétrica é medida, tá? É baseado nas cargas elétricas, na quantidade de carga elétrica em coulombs. E nós vimos que a carga elétrica é uma propriedade intrínseca do elétron. O elétron possui uma pequena quantidade de carga elétrica. Muitos elétrons, muito maior a quantidade de cargas elétricas. Legal, pessoal? Bem entendido, então, o que é a corrente elétrica, do ponto de vista aí para o eletricista instalador. E o cientista
que se dedicou ao estudo da corrente elétrica foi André-Marie Ampère, que viveu de 1775 a 1836. E em sua homenagem, a unidade de medida da corrente elétrica é o ampère, tá? Um físico matemático francês que dedicou aí muitos anos de sua vida aos estudos da corrente elétrica. Então, qual que é a representação da intensidade da corrente elétrica? Nós representamos a intensidade de corrente elétrica pela simbologia, pelo símbolo I, a letra I, né? A simbologia da intensidade da corrente elétrica, a letra I maiúscula. E nós temos aqui, por exemplo, o valor da corrente elétrica, 1, e temos aqui, acompanhando o valor da corrente, a unidade de medida da corrente elétrica, a letra A maiúsculo de ampere. Então, sempre que nós nos referenciarmos à corrente elétrica nos exercícios que nós iremos fazer, nós iremos colocar I é igual, daremos essa resposta em um valor que encontramos e a letra A maiúsculo. Nunca podemos esquecer, nunca podemos deixar de representar a corrente elétrica pela letra A, pela sua unidade de medida. Eu nunca posso colocar I igual a 1, I igual a 10, I igual a 20. Não, sempre tem que ser I igual a 1 ampere. I, intensidade da corrente elétrica, é igual a 10 amperes. I, corrente elétrica, é igual a 100 amperes. E assim por diante. 1000 amperes e assim por diante. Tá legal, pessoal? E nós temos aqui, como qualquer outra grandeza física, nós temos os múltiplos e submúltiplos também da corrente elétrica. A corrente elétrica é a primeira grandeza elétrica que estamos estudando. Depois vamos estudar a tensão elétrica, a resistência elétrica, a potência elétrica, tá bom? E nós, em todas essas grandezas elétricas, vamos utilizar os múltiplos e submúltiplos. Nós temos aqui no meio, no centro, tá? O ampere, o A de ampere, que é a unidade fundamental da corrente elétrica. Percebam que aqui nós vamos representar pelo ampere os valores que estiverem entre 1 ampere e 999 amperes, tá bom? Quando nós tivermos o valor acima de 1000 amperes, nós iremos utilizar o múltiplo K, quilo, tudo bem? Junto com a unidade fundamental ampere. Ou seja, quando nós formos representar 1000 amperes, nós iremos utilizar 1 quiloampere e não mais 1000 amperes, para facilitar a nossa escrita, facilitar os nossos cálculos, tá bom, pessoal? Quando nós tivermos acima de 1 milhão de amperes, nós iremos utilizar 1 megaampere. Esses prefixos, esses múltiplos, é comum na matemática, na química, na engenharia, na física. Nós não temos o metro, por exemplo, de 1 até 1000 metros. Aí acima de 1000 metros não temos 1 quilômetro, 1 quilômetro. Quilômetro, 1 quilômetro. Nós não temos acima de 1 milhão de metros, 1 megâmetro. Então nós temos, por exemplo, na informática, nós temos o byte, 1 kilobyte, 1 megabyte, 1 gigabyte, 1 terabyte e assim por diante. Aqui na eletricidade vai ser da mesma forma, tá bom? Então nós temos os múltiplos, os mais comuns, mais usados. O quiloampere, 1000 amperes, 1 quiloampere, 2000 amperes, 2 quiloampere, 3000 amperes, 3 quiloamperes, 10.000 amperes, 10 kA, 20.000 amperes, 20 kA e assim por diante, tá bom, pessoal? E nós temos os submúltiplos do ampere. Nós temos aqui, quando for
menor que 1 ampere, nós temos de 0 até 0,001 até 0, nós temos 1 miliampere, tá bom? 0,001 1 miliampere, 0,002 2 miliamperes, 0,010 10 miliamperes e abaixo do miliampere nós temos o microampere, que vai aqui de 0,000001, tá bom? Até chegar a 1 miliampere. Nós temos 1 aqui, ó, 1 microampere, o 0,000002 2 microamperes, 0,000100 100 microamperes e assim por diante, tá bom? Os múltiplos e os submúltiplos mais usados do ampere: quiloampere, megaampere, miliampere, microampere. Beleza, pessoal? E qual a importância da corrente elétrica para a gente? É justamente quem dá base, dá fundamento à criação dos fenômenos elétricos, ao funcionamento de qualquer equipamento elétrico. É a circulação da corrente elétrica que faz qualquer equipamento elétrico que seja funcionar. Faz a lâmpada acender, faz o chuveiro esquentar, faz a TV ligar. É a circulação da corrente elétrica que faz tanto os equipamentos como qualquer componente elétrico ou eletrônico funcionar, tá bom, pessoal? A corrente elétrica é responsável por fazer os equipamentos funcionarem. Também nós utilizamos a corrente elétrica para fazer o dimensionamento da fiação. A fiação da instalação elétrica é determinada de acordo com a intensidade de corrente elétrica que circula, que irá circular pelo circuito. Então, dependendo de qual a corrente elétrica que os equipamentos de determinado circuito vai consumir, a corrente máxima que o circuito vai permitir a passagem de corrente, que vai ser consumida por esse circuito, nós iremos dimensionar a fiação elétrica. Também faremos o dimensionamento dos dispositivos de proteção, tá? Os dispositivos de proteção serão determinados de acordo com a fiação a ser protegida e é baseado na corrente de funcionamento dos circuitos. Também é utilizado para determinar a potência dos equipamentos. A potência é encontrada levando em consideração a corrente de consumo desses equipamentos. Quanto de corrente o motor consome, aí eu vou saber a potência do motor. Quanto de corrente o chuveiro consome, eu consigo descobrir a potência do chuveiro. Então nós vamos depois estudar as leis de Ohm e lá veremos que a corrente elétrica, o conhecimento, o entendimento sobre a corrente elétrica é base para o estudo das leis de Ohm, base para os estudos das leis de Kirchhoff. Todos os estudos na área de elétrica e eletrônica, na área de eletricidade, se baseiam de agora em diante para vocês no conhecimento da corrente elétrica. Beleza, pessoal? E nós vamos deixar aqui para a próxima aula as diferenças das duas correntes elétricas que nós temos, dos dois tipos de correntes elétricas que nós conseguimos criar, nós conseguimos manipular aí na natureza, conseguimos desenvolver com nossas tecnologias, tá bom? A corrente contínua versus a corrente alternada. Então, na nossa aula número 3D, nós vamos dar continuidade a esse assunto de corrente elétrica e nós vamos tratar sobre essas diferenças. Legal, pessoal? Espero que todos tenham um excelente dia, uma excelente semana. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula 3D. Tchau, tchau, pessoal!
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui novamente o professor Isaías. Vamos dar continuidade à nossa aula 3D de eletricidade geral, pessoal, do nosso curso de eletricista instalador. Pessoal, aqui na aula 3D, nós vamos mostrar para vocês, ensinar a diferença dos dois tipos de corrente que nós temos. Nós temos a corrente contínua, tá, pessoal? E nós temos a corrente alternada. Qual que é a principal diferença entre elas, pessoal? Pessoal, a corrente contínua é aquela corrente que é fornecida pelas pilhas, baterias e geradores de corrente contínua. Nós, quando trabalhamos com corrente contínua, nós representamos ela com um gráfico que tem esse formato, pessoal. Nós temos aqui o eixo Y, tá? Com a sua origem em zero, que vai representar a intensidade da corrente contínua. Vai representar se ela é uma corrente contínua positiva ou se é uma corrente contínua negativa. Então nós temos que a corrente contínua, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. E temos aqui o eixo X, que representa para a gente o tempo. Tá legal? Então nós temos o valor de intensidade de corrente contínua aqui na linha verde ao longo do tempo. Porém, pessoal, a corrente contínua ou ela pode ser somente positiva ou ela pode ser somente negativa. Nunca eu vou ter uma corrente contínua que é ora positiva, ora negativa, não. Se ela for uma corrente contínua positiva, ela é o tempo todo positiva. Se nós estivermos trabalhando com uma corrente contínua negativa, ela será o tempo todo negativa. Por isso o nome contínua, ela vai ser continuamente com apenas uma polaridade, ou a polaridade positiva, ou a polaridade negativa, tá bom, pessoal? Mas a corrente contínua mais comum, mais utilizada é a corrente contínua positiva. É a corrente contínua que nós temos nas pilhas, nas baterias, e na maioria, na parte interna, na placa eletrônica dos equipamentos eletrônicos. A gente abre uma TV, por exemplo, pessoal, lá vai ter uma fonte dentro da TV, uma placa eletrônica dentro da TV que é a fonte. Essa fonte vai converter a corrente que vem da tomada em uma corrente contínua para alimentar os equipamentos, alimentar os componentes eletrônicos dentro da placa, dentro da TV, que trabalham com corrente contínua, tá bom? Então lá dentro da placa eletrônica, os componentes eletrônicos podem trabalhar com corrente contínua positiva ou com corrente contínua negativa, mas uma vez que o componente trabalha com corrente contínua positiva, a corrente é continuamente positiva, tá bom? E esse é o gráfico que representa a nossa corrente contínua. Pessoal, o nosso outro tipo de corrente que nós temos é a corrente alternada, tá bom? E como o nome já sugere para a gente, este mesmo gráfico que nós temos aqui no eixo Y, representando a intensidade da corrente, tá? A intensidade positiva e a intensidade negativa passando pelo zero ao longo do tempo aqui no eixo X, na corrente alternada, mostra para a gente que não é uma corrente que permanece continuamente positiva ou continuamente negativa. É o contrário. É uma corrente que ela alterna o tempo todo. Enquanto ela existe ao longo do tempo, ela vai se alternando. Em um momento ela é positiva, em outro momento ela é negativa. Em algum momento é positiva, em outro momento ela é negativa. Então fica a corrente sendo positiva em um momento, algum tempo depois negativa. Positiva em outro momento, algum tempo depois negativa.
bom, pessoal? E a corrente alternada, o sinal varia ao longo do tempo e ela é proveniente dos geradores de corrente alternada, principalmente nas hidrelétricas. Nós temos nas tomadas da residência a corrente alternada. Tá bom, pessoal? A gente vai estudar mais sobre corrente alternada quando a gente estudar o gerador de corrente alternada. Lá vou ensinar para vocês sobre a frequência da corrente alternada, como que funciona, os valores da corrente alternada, tá? Os diversos valores que ela tem. Mas para agora, para esta aula, para este slide, é entender a diferença. Entender o gráfico, conhecer e saber fazer o gráfico da corrente contínua e conhecer e saber fazer o gráfico da corrente alternada. Tá? Eu posso ter aqui, por exemplo, 1 ampere de corrente contínua, 10 amperes em corrente contínua, 100 amperes em corrente contínua, posso ter 1 ampere em corrente alternada, podemos ter 10 amperes em corrente alternada, podemos ter 100 amperes em corrente alternada. A intensidade da corrente varia, tá bom, pessoal? E na corrente alternada, ela alterna entre mais e menos, enquanto a corrente contínua fica continuamente com apenas uma das polaridades da fonte. Tá bom, pessoal? Aqui, para vocês entenderem como que é a corrente alternada é formada, ela ora é positiva, ela ora é negativa. E isso vai alternando o tempo todo ao longo do tempo. Positiva, negativa. Positiva, negativa. Enquanto houver consumo de corrente alternada por um equipamento, este equipamento está recebendo mais e menos da fonte, mais e menos, mais e menos, mais e menos, mais e menos. Enquanto que um equipamento que trabalha com corrente contínua está recebendo uma tensão de mais, uma corrente positiva, ela vai o tempo todo estar recebendo somente essa corrente positiva. Somente a corrente positiva. Somente a corrente positiva. Tá bom, pessoal? Depois também vou mostrar para vocês, dentro de um circuito, como funciona a corrente contínua. Quando a gente estiver lá em circuitos elétricos, eu vou mostrar que a corrente contínua é aquela que dentro de um circuito ela sai da bateria e ela circula sempre para o mesmo sentido. Sai de um lado da bateria e circula para o outro, tá bom? Enquanto a corrente alternada, ela circula para os dois lados da fonte. Não é uma bateria, é uma fonte de tensão de corrente contínua, de corrente alternada. Ela sai de um lado, circula, volta para o outro, circula, fica alternando a circulação da corrente. Legal, pessoal? E a corrente contínua ela é proveniente de pilhas, tá bom? De alguns geradores de corrente contínua. Um dos geradores hoje de corrente contínua mais conhecidos que nós temos é o painel solar fotovoltaico. O painel solar fotovoltaico, ele capta a energia solar, ele absorve a energia do sol e transforma em corrente contínua. Transforma uma tensão contínua nas placas. Faz circular uma corrente contínua nas placas solares, tá bom? E a corrente alternada, ela é proveniente principalmente das usinas hidrelétricas, né? Passando aí pela parte de transmissão, chegando nos postes, chegando até a nossa residência. E essa energia que entra no nosso quadro de proteção e sai em nossas tomadas é a corrente alternada, tá bom, pessoal? Então nós temos aqui a corrente alternada sendo gerada aqui nas usinas e chegando até as nossas tomadas. Quando eu perguntar para vocês, por exemplo, o que nós medimos na tomada, corrente contínua ou corrente alternada? Nós medimos nas tomadas corrente alternada. O que nós medimos no quadro, corrente contínua ou corrente alternada? Nós medimos dentro do quadro corrente alternada, entendeu? O que nós medimos no poste aqui, no padrão de entrada, tá? O nosso relógio, o medidor, corrente contínua ou corrente alternada?
Corrente alternada. O que circula, passa pelo relógio, pelo medidor? Corrente alternada. O que circula nos postes, na fiação dos postes? Corrente alternada, tá bom? Agora, o que circula aqui em um brinquedinho que funciona com pilha? Corrente contínua, tá bom? O que circula na moto? Corrente contínua, porque é corrente proveniente de bateria. Que tipo de corrente que circula no veículo, no carro? Corrente contínua ou corrente alternada? Quem alimenta o carro, as lâmpadas do carro, toda a parte de elétrica do veículo é corrente contínua. Nós temos uma bateria lá de 12 volts que vai alimentar o nosso veículo. Tá bom, pessoal? Então foi isso. A diferença entre corrente contínua e corrente alternada, tá bom? Na nossa próxima aula, a gente fecha a parte de corrente elétrica. Eu vou trazer para vocês uma aula dos instrumentos de medição de corrente elétrica. A gente finaliza a parte de corrente elétrica, tá bom, pessoal? A nossa aula 3E será a nossa próxima aula. Então, aguardo vocês lá na nossa próxima aula, na aula 3E, que é a sequência dessa. Espero que todos tenham uma excelente semana. Todos fiquem com Deus. E tchau, tchau, pessoal. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui novamente é o professor Isaías. E hoje, pessoal, nós iremos finalizar a nossa aula sobre corrente elétrica. Nós estamos na nossa aula 3E de Eletricidade Geral, no nosso curso de Eletricista Instalador. Legal, pessoal? Essa aula é sobre o instrumento de medição de corrente elétrica. Então, nós temos que o instrumento usado para a medição de corrente elétrica se chama amperímetro. Nós temos aqui o exemplo de um amperímetro, tá? Para a medição da corrente alternada nas instalações elétricas, nós iremos utilizar o alicate amperímetro. Pessoal, o amperímetro é um instrumento que é dedicado a medir apenas corrente elétrica. É o instrumento base para a medição da corrente elétrica. O instrumento que foi criado para a medição da corrente elétrica. Nós temos aqui um amperímetro analógico, tá? Hoje é menos usado, mas quando foi inventado o instrumento, esse era o que tinha. Que nós tínhamos para medir a corrente. Hoje é mais usado em laboratórios, usado em alguns painéis, em algumas máquinas, mas não no dia a dia para o eletricista fazer a medição. Hoje temos instrumentos mais modernos, mais tecnológicos já, e hoje nós fazemos a medição da corrente elétrica alternada, porque o eletricista instalador ele vai trabalhar com corrente elétrica alternada. O eletricista instalador não vai trabalhar com corrente contínua praticamente. Corrente contínua vai ficar lá para os eletrônicos trabalharem, nas placas eletrônicas, nos equipamentos eletrônicos, para os automotivos trabalharem nos veículos na corrente contínua, mas a gente, eletricista instalador, dentro dos quadros, dentro das instalações, nas tomadas, nas lâmpadas, na iluminação, a gente vai trabalhar com a corrente alternada, pessoal, tá bom? E nós iremos utilizar o alicate amperímetro. Nós iremos utilizar as garras do alicate amperímetro para fazer a medição da corrente elétrica. Nós temos, além do amperímetro propriamente dito, nós temos também um multímetro, que ele tem vários instrumentos dentro dele, mas o instrumento mais apropriado hoje para o instalador trabalhar e medir a corrente elétrica alternada é o alicate amperímetro. Tá legal, pessoal? E como que nós vamos fazer a medição da corrente elétrica com o alicate amperímetro? Pessoal, corrente elétrica com alicate amperímetro é medida sempre no cabo, tá bom? Nós medimos
a corrente elétrica no cabo elétrico, no fio, no condutor elétrico. Nós não temos nenhum contato do instrumento com a tomada. Nós não temos nenhum contato do instrumento com o ponto energizado, com a energia elétrica que está na ponta do fio, que está no parafuso do disjuntor, que está no parafuso da tomada do interruptor. A corrente elétrica, nós abrimos a garra do alicate amperímetro, apertando aqui no botão da garra, tá? Com o dedo, abrimos a garra, abraçamos o cabo e fechamos novamente a garra. Colocamos o cabo o mais próximo do centro possível e quando circular a corrente elétrica neste cabo, os sensores da garra vão identificar que há a circulação de corrente e vão conseguir medir a intensidade da corrente elétrica que está circulando por este cabo. Vão conseguir, através aqui do campo magnético que circula em volta do cabo, depois na aula de magnetismo e eletromagnetismo, vou ensinar para vocês sobre o campo magnético, campo eletromagnético que circula em volta de um cabo. E a depender da intensidade de corrente que circula nesse cabo, esse campo eletromagnético é maior ou menor. E os sensores da garra do alicate amperímetro identificam essa variação no campo magnético. E tem circuitos eletrônicos microprocessados que vão conseguir identificar se circula 1 ampere, 2 amperes, 10 amperes, 25 amperes, 325 amperes, a intensidade de corrente que circula no cabo, tá bom, pessoal? E muito importante também, pessoal, a corrente elétrica é medida sempre em apenas um único cabo, nunca em mais de um cabo, nunca em 2, em 3, em 4 cabos, é um cabo por vez. É a corrente que circula apenas naquele cabo. Quer saber a corrente que circula no outro cabo? Você vai ter que abraçar sozinho o outro cabo. Quer ver a corrente que circula no terceiro cabo? Abraça sozinho o terceiro cabo. Tá bom, pessoal? Então essa é a maneira correta de usar o alicate amperímetro, tá? E aqui nós temos a posição de off do nosso alicate amperímetro, desligado, tá bom? E nós temos aqui qual que vai ser a simbologia da corrente elétrica que nós iremos procurar no alicate amperímetro. Nós temos alguns instrumentos que têm também a medição de corrente contínua, porém a gente, instalador, nessa primeira etapa, não estaremos medindo corrente contínua. Nas nossas instalações elétricas residenciais, estaremos medindo apenas corrente alternada. Mas essa é a simbologia que a gente encontra nos equipamentos de medição de corrente contínua, enquanto essa é a simbologia que nós iremos procurar no instrumento a respeito da medição de corrente alternada, tá bom? Sempre vai procurar pela letra A de ampere. Se nós estamos medindo corrente, nós estamos utilizando a unidade de medida ampere. Então, sempre procurem pela letra A de ampere e pela simbologia aqui, ó, de alternado. É uma simbologia de uma senoide. Lá na aula de geração de corrente elétrica, nós vamos, geradores, aprender o que é uma senoide. Parece um tio aqui, ó, tá bom? Enquanto que na corrente contínua é um traço, ou um traço com alguns tracinhos embaixo, para mostrar que é contínua a corrente, na corrente alternada é essa representação da senoide. Tá bom, pessoal? A letra A com a senoide, tá? E aqui no nosso instrumento, nós temos 3 escalas de medição de corrente. Uma escala para medição de pequenos valores de corrente, tá bom? Que vai até 2 amperes. Quando eu quiser medir correntes pequenas até 2 amperes, eu coloco aqui o meu seletor nessa posição.
quando eu quero medir até 20 amperes, eu sei que a corrente passa de 2 amperes, porém é menor de 20 amperes, nós colocamos o seletor nessa posição. Agora, se eu sei que a corrente é uma corrente maior do que 20 amperes e menor do que 600 amperes, a gente coloca na escala de medição de 600 amperes, tá bom, pessoal? Quando a gente, pessoal, qualquer instrumento de medição, a gente não conhece o valor da grandeza que estamos medindo, a gente procura sempre colocar o instrumento de medição na maior escala, por segurança. Se eu não sei que circula 2 amperes, 10 amperes, 20, 30, 100 ou 200, a gente começa medindo na escala de maior valor, de 600 amperes, e aí se vê que são valores menores que 20, baixa para a escala de 20 amperes. Se for valor menor que 2, baixa para a escala de 2 amperes. Porque quanto mais você baixar a escala, você tem mais precisão na leitura, tá bom? E são essas três escalas de medição que nós temos para medição de corrente elétrica. Procurem sempre pela letra A de ampere, tá vendo? E o símbolo aqui, ó, de alternado. 600 amperes em corrente alternada. 20 amperes em corrente alternada. 2 amperes em corrente alternada. Se tivesse o traço aqui e os pontinhos embaixo, seria corrente contínua, não alternada, tá bom, pessoal? E é importantíssimo, pessoal, nós, instaladores, tomarmos muito cuidado, os eletricistas, quando pegarem um multímetro que tem a escala de medição de corrente, ó, em corrente contínua. Muito cuidado, pessoal. Nós, os instaladores, não há necessidade de utilizar o multímetro para a medição de corrente contínua. Escrevi errado aqui, corrente contínua. A corrente contínua é utilizada em placas eletrônicas. Nós não somos eletrônicos. Nós somos instaladores, tá bom? E porque é um dos motivos que mais ocorre acidente na área de eletricidade. O camarada coloca aqui na escala de corrente contínua e quer medir corrente alternada. E aí o multímetro, quando você põe escala de corrente contínua, escala de corrente no geral, ele vira um curto-circuito. Quando você tenta colocar aí para fazer a medição, explode. Então, todo cuidado para você utilizar o multímetro para medir corrente. Para você medir corrente com o multímetro, tem que conhecer muito, tá bom? E deixa essa função só para os eletrônicos. Para a gente, eletricista e instalador, está começando, está conhecendo, vamos utilizar o alicate amperímetro para a medição de corrente alternada. Beleza, pessoal? Então, para a nossa aula de hoje é isso, tá? Eu vou deixar aqui só um tema inicial para vocês já irem pensando na aula seguinte. A próxima aula nós começamos a trabalhar com tensão elétrica. Nós hoje fechamos já o estudo sobre corrente elétrica. Então vamos pensando a respeito disso. Para que exista a corrente elétrica, para que os elétrons se movimentem de maneira ordenada dentro dos condutores, é necessário que haja uma força externa que impulsione esses elétrons, empurrando esses elétrons livres do átomo para o outro dentro do condutor, tá bom? E é a essa força que exerce pressão sobre os elétrons que nós chamamos de tensão elétrica, também conhecida como DDP, ou diferença de potencial. Legal, pessoal, só para ir refletindo já, mas a nossa próxima aula é a aula de tensão elétrica. Pessoal, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus e vejo vocês lá. Deixo com vocês o meu muito obrigado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.